conforma com coisas deste mundo. É uma geração esta que, além do mais, se preocupa em buscar a presença do grande Deus, o eterno grande Jeová. É uma geração que vem para trazer, não é? Assim que é, a presença de Deus para aqueles que não conhecem. É uma geração que, além do mais, se preocupa a levar a palavra do Senhor para aqueles que nunca ouviram falar, não é? É uma geração esta que, portanto, podemos assim dizer, que está para cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. É uma geração que vem para mudar, para restaurar, é uma geração que vem para trazer aquilo que estava no cativeiro. É verdade, porque a Bíblia diz que Jesus foi ao cativeiro e levou e tomou a chave, deu aos homens, é verdade, para pisarem serpentes e escorpiões. Então, é uma geração esta que carrega a unção do grande Deus, é uma geração esta que carrega o poder do grande Jeová, é uma geração que vem para renovar. É verdade. A nossa leitura, a nossa meditação de hoje encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, uma palavra esta que quero compartilhar consigo de uma forma rápida, não é? Uma palavra de Deus que eu acredito que depois de ouvir esta palavra jamais serás o mesmo, porque Deus até lá estará transformando, estará renovando, terá cumprido, assim que é, aquilo que realmente você precisa para a sua vida. Diz o seguinte: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebron e falaram, dizendo: és-nos aqui, somos teus ossos e a tua carne. Também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim também todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebron perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Agora vamos ver com que idade Davi começou a reinar sobre Israel. Versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Agora, quanto tempo ele reinou, não é? Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 30 anos e 3 anos reinou sobre Israel e Judá. É verdade. E partiram, e assim, diz aqui, e partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus, e habitaram naquela terra, e falaram a rei Davi, dizendo: não entras aqui, pois os cegos, os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrarás aqui, Davi. É verdade, esta é a nossa meditação para o dia de hoje, essa é a palavra que Deus tem para nós no dia de hoje, não é? De referir aqui que este é um livro escrito pelo próprio Samuel, não é? Para nos mostrar aqui de como é que o próprio Samuel nasceu, de nos mostrar aqui como é que começou a história, o reinado de Israel, para nos mostrar como é que o primeiro rei de Israel foi levantado, para nos mostrar como é que o povo de Israel rebelou-se contra, portanto, o homem de Deus que era Samuel. Bem, vamos aqui falar, ou seja, o nosso tema para o dia de hoje. Estaremos aqui falando sobre enquanto você estiver vivo, as tribulações e os problemas desta vida sempre te seguirão. É verdade. Este é o nosso tema para o dia de hoje. Enquanto você estiver vivo, os problemas, as tribulações desta vida te seguirão. E como caso especial, levaremos o caso do rei Davi. Este é o caso que nós estaremos aqui apresentando. Bem, como é que isto começa? Isto começa na descompensação este homem chamado Samuel, o profeta Samuel. Tudo começa na descompensação do profeta Samuel. Bem, nós sabemos que o profeta Samuel é um profeta este que nasceu debaixo de muito choro, debaixo de muito clamor, que a sua mãe era conhecida como a Ana. A Ana não gerava, não dava filhos, e quando ela foi orar para Deus, Deus decidiu abençoá-la com um filho,
e este filho era Samuel. Samuel serviu por muitos anos na casa de Israel, ou seja, para o povo de Israel. Em todos os seminários, vamos assim dizer, Samuel estava lá para ministrar a palavra do Senhor. Em todos os casamentos para realizar-se, Samuel estava lá para realizar os casamentos. Em todo tipo de cerimônia que Israel fazia, Samuel estava na primeira lista para poder servir na casa de Deus. Se fosse no culto, Samuel estava lá para dirigir, para pregar no culto. Se fosse qualquer tipo de atividade ligado à igreja, Samuel estava lá para servir. O Samuel é aquele que recebe aquilo que Ofni e Finéias desprezaram. Por que é que Ofni e Finéias desprezaram? Bem, sabemos nós que este homem chamado Samuel, ele cresce na casa do Senhor, Deus, que é na casa de Deus, que é na igreja, não é? E na igreja se encontrava um sacerdote, um pastor, um profeta, que era conhecido como Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E vamos ver aí que Ofni e Finéias não eram homens que obedeciam a palavra do Senhor, eram homens que faziam da casa do Senhor um lugar de abominação. Bem, Deus não estava irado com, vamos assim dizer, com Ofni e Finéias, mas Deus estava irado pelo fato de Ofni e Finéias fazerem a casa de Deus a casa de abominação. Esta é a maior ira que Deus tinha. Deus, ele estava irado por causa disso. E quando nós vamos ler em Jeremias, a Bíblia vai nos dizer algo tremendo. Em Jeremias capítulo 7. Vai dizer Deus falando para Jeremias, dizendo, olha, veja que este povo faz da minha casa um lugar de abominação. Faz da minha casa um lugar de oferecer sacrifício a Deus a Baal. E não é isto que eu havia programado, não é isto que eu havia ordenado para o povo de Israel. Então, Ofni e Finéias airavam, ou seja, provocavam a ira de Deus, fazendo com que a casa de Deus tornasse uma casa de fornicação, uma casa de adultério, uma casa de abominação. Então, com isso, Deus ficou irado. E Deus decide matar Ofni e Finéias. E quando essa oportunidade, ou seja, eles tinham esse privilégio de poder serem sacerdotes como sucessor do seu pai, que era um sacerdote, bem, Eli era um sacerdote, e na morte de Eli, quero acreditar eu, se Samuel não existisse, quem poderia tomar o lugar seria estes homens, Ofni e Finéias. Só que pelo fato deles não darem valor a essa oportunidade, Deus acaba matando os 3. Deus acaba matando Ofni e Finéias e, consequentemente, o seu pai, quando recebe essa notícia, acaba morrendo. E também nós vamos ver que quando a mulher de Ofnias, ou seja, de Finéias, estava parindo, estava nascendo, vamos ver aí que quando a notícia ela recebeu, a Bíblia diz que ela nasce e depois deram o nome do seu filho que nasceu como Icabode, dizendo que a glória de Israel se foi. Veja só. Então, algo tremendo que vai me tocar é que a Bíblia vai me dizer que este homem chamado Samuel, depois que tudo isso acaba, depois que aquela geração acaba se passando, a Bíblia vai me dizer que uma nova geração agora, não de Ofni e Finéias, não de Eli, mas uma nova geração, que é a geração de Samuel, esta geração está sendo levantada. É uma geração esta que carrega a palavra do Senhor para levar a palavra de Deus para os cativos. É uma geração esta que Deus levanta para levar a palavra para aqueles que não o conhecem. É uma geração esta que Deus levanta para transmitir aquilo que estava oculto, que é a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai me dizer que Samuel crescia na casa do Senhor, depois dessas 3 revelações que ele tinha. A Bíblia vai me dizer que ele começa crescendo. E quando ele começa a crescer, a Bíblia vai me dizer que em todas as atividades ligadas à religião, ele estava lá. Só que a Bíblia vai me dizer, pelo fato de cansaço físico, este homem chamado Samuel, ela agora começa a envelhecer, começa a ficar velho, porque o homem não vive eternamente. Então Samuel, ele agora está velho. Ela oferecia 3 sacrifícios por dia e agora vai oferecendo 2 sacrifícios e outras vezes para ir oferecer sacrifício, ele agora se atrasa. Agora o povo de Israel começa a notar que o homem chamado Samuel não está fazendo as suas atividades como vinha fazendo. Então eles agora começam a rejeitar Samuel. Começam a dizer, Samuel, nós não queremos mais você, nós queremos um rei. Então eles olharam para os perizeus, viram que os perizeus tinham rei. Eles olharam para os jebuseus, Jebuseu tinham rei. Então eles olharam para todos os povos ao seu redor e viram que tinham rei. Então eles decidem agora importunar, fazer com que o Samuel resigne
termine o seu ministério, fazendo com que Samuel recue, se coloque para trás. Olha, eu quero falar uma coisa, aquilo que Deus colocou na sua vida, somente Ele é quem pode tirar, é verdade, o que Deus colocou na sua vida, somente Ele é quem pode tirar. Então a Bíblia vai me dizer que Samuel, ele agora começa a se isolar, começa a ficar isolado, porque o povo já não queria mais os serviços do profeta Samuel. Olha, o povo já não queria os serviços que o Samuel estava lá para oferecer. Porque Samuel não oferecia os serviços com melhor qualidade, como fazia antigamente, porque ele já estava velho. A Bíblia vai me dizer que ele resigna o seu ministério. Olha, a palavra resignar significa eu só deixar porque os outros não estão a gostar daquilo que eu estou a fazer. Olha só, quero te falar uma coisa. Você não vai deixar de pregar porque as pessoas no seu bairro falam mal de você. Isso não vai fazer com que pare você de pregar. Olha só, você não vai parar porque talvez na sua família há alguém que está dizendo não vá mais para a igreja. Não é isso que vai parar. Olha, quero falar uma coisa. As pessoas não vão impedir de aquilo que Deus colocou na sua vida crescer. Não vão impedir. Por mais que você esteja velho, você não vai fazer com que aquilo que Deus te deu pare. Não vai. A Bíblia vai me dizer que Samuel, ele vai orar. E Samuel, quando começa a orar, a Bíblia vai me dizer que Deus visita Samuel. Samuel, quando é visitado por Deus, ou seja, Samuel conversa com Deus e começa a dizer, Deus, eu agora estou recuado. Olha só, Samuel lia aquele livrão, aquele livro grande que era dos profetas. Ele lia, mas agora ele para de ler. Ele para de ler os pergaminhos, ele para de se dedicar em oração, ele para, por quê? Porque o povo está fazendo com que ele recue. Mas eu quero dizer uma coisa, as pessoas não vão fazer com que você recue, não. As pessoas, pelo contrário, quando eles pensarem que estão a fazer com que você recue, pelo contrário, estão te dando força para que você continue, porque é assim que acontece. Se nós formos olhar ao longo da Bíblia, vamos ver que aquelas pessoas que matavam Jesus, eles estavam pensando que estavam matando Jesus, mas na verdade estavam levando Jesus para o alvo que era a cruz. Se nós formos olhar os irmãos de José, quando eles começaram a vender José, eles pensaram que estavam levando José e indo vender e fazendo com que ele se tornasse escravo, mas na verdade estavam levando ele para o lugar, para o alvo, para a governação que era em Egito, onde ele devia parar. Veja só, as pessoas vão pensar que estão acabando consigo, mas na verdade estavam levando você para o lugar em que Deus quer que você esteja. Creia nisso, creia nisso, creia nisso, porque Deus falando consigo. Olha, não vão parar você só porque simplesmente não estão gostando do que você está fazendo. Não vão parar, aleluia, não vão. A Bíblia vai me dizer que Deus visita Samuel. Quando Deus visita Samuel, a Bíblia vai me dizer que Deus começa tendo um diálogo com Samuel. Samuel, por que você quer recuar? Samuel diz, Deus, você não sabe, o povo não está gostando do meu serviço, eu não estou oferecendo os serviços com melhor qualidade, eu estou velho. A Bíblia vai me dizer que Samuel, ou seja, Deus, eu imagino, Deus dizendo para Samuel, Samuel, olha no espelho. Samuel olha no espelho e vê que a sua pele está enrugada porque ele está velho. Então ele olha para o chão e Deus diz para ele, olha Samuel, você ainda é aquele jovem, olha bem, você ainda é aquele jovem de 14 anos que eu te chamei. Para mim é assim, porque um pai sempre vai tratar o filho como filho e pronto. E Deus estava tratando Samuel de filho. E Deus estava dizendo, olha, para você está velho. Mas eu quero te falar uma coisa, não são esses linguarudos aí que vão parar aquilo que eu coloquei na sua vida. Se eu que te chamei, sou eu que te dei esses 3 ministérios, não vão ser eles que façam com que você prossiga, com que você recue. Então, Samuel, vai em diante. Olha só, eles pensam que estão negando a você, mas na verdade, eles estão negando a mim. Deus fala com ele. E Deus, a Bíblia vai me dizer que Deus agora decide visitar. Veja só, Deus agora decide visitar. E Deus agora fala para ele, diz algo interessante. Diz que, olha, eu vou levantar um rei de acordo com a visão, com a maneira de olhar dos homens. Como eles olham, eu vou levantar um rei de acordo com eles, com a sua visão. E Deus vai me dizer que ele levanta alguém muito musculoso, como os brasileiros chamam, um homem sarado, de peito grande, de braços grandes. Esse homem é chamado Saul.
Saul, da tribo de Benjamim, a Bíblia vai me dizer que num certo dia, eu quero crer, Deus faz fugir com que aquelas ovelhas saem do curral onde eles estavam, e eles fogem, e a Bíblia vai me dizer que este homem chamado Saul leva o seu servo com ordem de seu pai, eles saem para poder procurar o gado que havia se perdido, então eles vão, e quando eles começam a procurar, eles não acham, eles passam por montanhas altas e outras montanhas, e eles passam por montes de Efraim, Manassés, eles passam por esses, e a Bíblia vai me dizer que o servo de Saul diz para ele, dizendo: Saul, aqui perto tem um profeta de Deus, só que nós não podemos ir consultar, é assim, ele de mão vazia. Olha, então vamos procurar alguma coisa. Saul tinha um pouco de ouro, algumas pratas, então eles saem e vão para lá para poder consultar. Só que Deus havia já falado com o profeta Samuel: olha, quero te falar uma coisa, não importa a idade que você tem, talvez você esteja 80, talvez você tenha 90, mas eu quero dizer uma coisa, enquanto você estiver vivo, não importa a idade que você tem, porque você vai sentir a presença de Deus. É verdade. Não importa a idade que você tem. A Bíblia vai me dizer que a irmã mais velha de Moisés, ela tinha mais ou menos 80 anos. Então, ela é uma mulher muito velha. Quer dizer, a Miriam estava velha. Mas a Bíblia vai me dizer que depois que eles passam o Mar Vermelho, ela começou a louvar ao Senhor, sentindo a presença de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa. Não importa a idade que você tem, Deus ainda é consigo. E Samuel havia pensado que Deus havia desistido dele. A Bíblia vai me dizer que eles vão para lá e consultam. E a Bíblia vai me dizer que Saul entra na casa de Samuel. E Samuel, quando começa a ter esse diálogo com Samuel, a Bíblia vai me dizer que Deus coloca 3 testes para testar este homem chamado Samuel. Ou seja, para testar este homem chamado Saul. Esses 3 testes que Deus deu era para fazer com que ele chegasse para o alvo, para ele ser aprovado, para ser rei de Israel. Só que no primeiro teste, na batalha de Gilgal, ele foi para lá e acontece que o profeta tinha que vir para oferecer sacrifício. Só que a Bíblia vai me dizer algo interessante, que quando eles foram para aquela batalha, ele toma o lugar de profeta e ele oferece sacrifício no lugar de profeta. Veja só, este homem chamado Saul, ele ficou com falta de paciência, ele não esperou a este homem chamado Samuel para oferecer sacrifício, mas ele toma o lugar de Samuel e ele oferece sacrifício no lugar de Samuel. A Bíblia vai me dizer que quando aparece Samuel, conversou com ele e eu quero acreditar assim que Deus reprovou isso. Reprovou por quê? Porque ele não era o profeta, ele não era o sacerdote, então ele não devia oferecer sacrifício. Então foi reprovado nesse primeiro teste. No segundo teste, acontece que eles tinham que ir para a batalha, eles tinham que ir para lutar. E quando eles saem para lutar, a Bíblia vai me dizer que eles proclamam jejum. Olha, quero falar uma coisa, dia de lutar, tem de se lutar de barriga cheia. Primeiro, você se prepara para a guerra. E você vai para a guerra preparado. Olha só, você jejua antes. Você ora antes. Você medita antes. E quando aparece a oportunidade, você já está preparado para aquela oportunidade. Então, quero dizer uma coisa. Antes que apareça uma tentação, antes que apareça alguma tribulação, se prepare por esse momento. Antes que apareça uma oportunidade de emprego, ainda continue se formando para que quando essa oportunidade aparecer, você já esteja preparado. Quando tiver aí aparecendo uma oportunidade, quer dizer uma coisa, antes se prepare. Saul não se preparou. Ele no dia da batalha, no mesmo dia, ele queria se preparar para a batalha. Não é possível. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Eu imagino, quando você é chamado para pregar, você quer ler a Bíblia no mesmo dia, quer jejuar no mesmo dia, quer buscar a Deus no mesmo dia, o que é impossível. Então esteja preparado, como disse Paulo, dentro e fora do tempo. Porque quando você estiver preparado, fora e dentro do tempo, qualquer oportunidade que aparecer, você já está preparado e você vai conseguir realizar aquilo que você realmente tem de fazer. Saul não entendeu isso. A Bíblia diz que ele foi reprovado nesse teste. O terceiro teste que Deus vai lhe dar é para que ele seja um homem, ou seja, que ele vá para uma determinada cidade e ele mate todos aqueles que vivem naquela cidade. A Bíblia vai me dizer que ele vai para lá, ele mata todas as mulheres, ele mata as crianças, ele mata tudo que tinha lá. Só que quando ele olhou para as cabras, quando ele olhou para as ovelhas, e ele se apaixonou. Ele viu que as ovelhas eram boas, viu que aqueles bois, aqueles bodes eram bons, estavam saudáveis. Então ele decidiu tomar para si. Veja só, eu quero te falar uma coisa com essa palavra. Antes que Deus te reprove, eu quero te dizer algo para a sua vida. Olha, eu quero dizer algo interessante.
quero te falar aqui que Deus, ele por vezes vai colocar coisas boas, ou seja, Satanás vai colocar coisas boas na sua frente para fazer com que você fuja do seu alvo. Mas eu quero dizer algo interessante: não caia na armadilha de Satanás, não caia, não caia, não caia. Você, quando olha para o mundo, você vai encontrar coisas belas, e por vezes você vai querer trocar o mundo com as coisas realmente do mundo, ou seja, vai querer trocar as coisas do mundo com as coisas do reino de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, algo interessante. Deus está falando para si nesta tarde que você precisa realmente revogar, negar as coisas do mundo e aliar-se, conectar-se à presença de Deus. A Bíblia vai me dizer que Deus foi, ou seja, Deus reprovou ele por isso. Ele levou as ovelhas e foi com ele a Israel. Quando ele chega, a Bíblia vai me dizer algo interessante, que quando ele chega lá, o profeta Samuel aparece e começa a conversar com ele. O profeta Samuel queria relatório. E quando Samuel queria relatório, a Bíblia vai me dizer que Samuel pergunta para Saul, dizendo: Saul, me diga, como é que foi lá na guerra? Como é que foi a batalha? E ele começa dizendo: foi boa, tal, tá bom. E Samuel diz: você matou tudo que tinha lá? Ele disse: sim, eu matei tudo. Desde criança até o idoso, eu matei tudo. E desde idoso até criança, eu matei tudo. E a Bíblia vai me dizer que Saul, depois dessa conversa, ele mantém-se parado, imagino. E este homem chamado Samuel, o profeta, ele recua e está dando volta para indo para sua casa. Só que de repente ele começa a ouvir barulho de cabra. Ele começa a ouvir barulho de ovelha. E ele volta e pergunta para Samuel, ou seja, pergunta para Saul. E diz para Saul: Saul, que barulhos são esses? Que ruídos são esses que eu estou ouvindo? E Saul diz: eu levei as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Eu levei essas cabras para sacrificar. E Saul, quando diz isso, Samuel olha para ele, e eu imagino Samuel dizendo: olha, Saul, não seja burro, não seja pessoa que quer sacrificar, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Olha, eu quero dizer uma coisa: não adianta você pecar e proclamar jejum. Não pense que vai voltar no mesmo nível espiritual. Não pense. Há pessoas que pecam e começam a proclamar jejum pensando que vão estar no mesmo nível espiritual. Você não vai estar. Então pare de sacrificar, pare. Somente obedeça. Não adianta você pecar e dizer: olha, eu vou pedir perdão. Não adianta dizer: Deus é misericordioso e vai me perdoar. Não adianta pecar do propósito e dizer: Deus vai me perdoar. Olha, não adianta sacrificar. Melhor é obedecer, melhor é sofrer carregando a cruz do que deixar a cruz e descansar, porque os outros já estarão chegando no alvo e você estará atrasado. Então, quero dizer uma coisa: não pare no caminho, não seja enganado com as coisas do mundo. Pelo contrário, carregue a sua cruz e rejeite as coisas do mundo. Saul foi reprovado pela terceira vez. É verdade. E a Bíblia vai me dizer que Saul, ou seja, este homem chamado Samuel, ele, quando descobre que Deus já não estava mais falando com Saul, porque Deus não estava falando com Saul. 3 testes que Deus lhe deu e ele rejeitou essa oportunidade. Nesses 3 testes, a Bíblia vai me dizer agora que este homem chamado Saul, ele não ouvia Deus, ou seja, Deus já não falava com ele. Nem em visões, Deus já não falava com ele. Nem em pregações através de profetas, Deus não enviava profeta para falar com Saul. Nem mesmo quando ele ia para a igreja, não havia nenhum profeta, nenhuma visão, nenhum sonho, Deus falava com ele. Deus havia rejeitado. Nessas 3 provas que ele havia lhe colocado, ele foi reprovado. Olha, quero dizer uma coisa para si. Deus, ele por vezes vai colocar, olha, não estou a dizer que Deus vai te tentar, não. Eu estou a te dizer que Deus por vezes vai querer mostrar, vai te dar alguns desafios. E nesses desafios que Deus vai te dar, tudo que Deus quer é que você obedeça e não sacrifique como fez Saul. E a Bíblia vai me dizer que depois que Deus não fala com ele,
a Bíblia vai me dizer que Deus manda um espírito mau da parte dele para atormentar Saul. E havia um homem chamado Samuel, ou seja, Davi. Davi tocava harpa. E a Bíblia vai me dizer que Davi ia para lá, tocava a harpa e aquele espírito, ele parava, não atormentava este homem chamado Samuel, ou seja, Saul. A Bíblia vai me dizer agora que este homem chamado Samuel agora ele começa a interceder, porque ele notou que Deus havia rejeitado Saul. Então Samuel começa a orar todos os dias. Samuel começa em todas as orações, ele começa a orar dizendo: Deus, lembra-te de Saul, lembra de Saul, lembra de Saul. Um dia Deus aparece para Samuel e diz: Samuel, você quer que eu se lembre de Saul? E eu lhe dei 3 testes. E nesses testes 3 que eu lhe dei, ele simplesmente rejeitou. Você quer que eu lembre dele como? Olha, eu não quero discutir com Saul, não quero discutir consigo, Samuel. Leva um chifre e sai, vai para a casa de Jessé, o Belamita. Olha só, vá para lá e lá quando você chegar, e eu tenho me provido, tenho olhado, tenho visto para um dos filhos de Jessé, unja esse filho como rei para Israel. Esse homem que eu estou a levantar é segundo o meu coração. Saul, que eu tinha levantado, ou seja, que vocês levantaram, era de acordo com a vossa visão. Agora eu estou a levantar alguém que é de acordo com a minha visão. Samuel, eu não olho como vocês olham. Vocês julgam muito pela aparência. Para vocês, queriam um homem forte, um homem que talvez, nessa época, vamos dizer aqui, que pega ferro. Vocês queriam um homem forte. Mas eu estou a levantar alguém que é simples, mas o seu coração é grande, é um coração realmente humilde. Realmente Samuel, ele vai para a casa de Saul, desse homem Jessé, e a Bíblia vai me dizer que ele unge Davi como rei. Davi não tinha cara de rei. Davi não matou alguém para ser rei. Davi, ele não puxou o tapete de alguém para cair e ele tomar o lugar para ser rei. Davi, ele simplesmente era um homem pastor de ovelha. Olha, eu quero dizer uma coisa: daí de baixo onde você está, Deus está olhando para você. E Deus não está olhando você como os homens olham. Talvez os homens olham para você e julgam e dizem: esse homem não presta, essa pessoa não presta. Olham para você e desprezam. Mas eu quero dizer uma coisa: você é valioso para Deus. Deus está olhando para as suas qualidades. Por mais que os homens olhem para o seu defeito, para aquilo que não é bom, mas Deus está olhando para as suas qualidades e está dizendo: eu quero levantar você. Olha só algo tremendo que a Bíblia vai me dizer. A Bíblia vai me dizer que o próprio Jesus, veja só, o próprio Jesus, quando estava ensinando, ele disse algo interessante: vocês não podem ser como fariseus. Fariseus, quando eles, veja só, os fariseus, quando vão para uma festa, eles tomam um lugar de posição, eles sentam na frente. Mas eu quero dizer uma coisa: quando vocês irem para a festa, não façam como fariseus, não sentem no lugares ou nos lugares mais destacados, porque pode vir alguém mais importante que vocês e pode retirar vocês de lá do lugar da posição e te deixarem atrás. Mas quero vos falar uma coisa: sentem atrás, porque quando verem que você é importante, aí vão levar você e vão colocar à frente. Olha, eu quero dizer uma coisa: daí de baixo onde você está, Deus está falando para você: eu não esqueci de você, eu quero te levantar, eu quero te exaltar, quero te colocar em lugares em que você menos pensa. Olha, eu quero falar uma coisa: Deus vai te surpreender ao longo deste ano. Deus tem coisas grandes para a sua vida ao longo deste ano. Deus quer te levar para um outro patamar ao longo deste ano. Talvez você tenha um projeto que você diz: olha, meu projeto ainda está em papel, ainda não está realizado. Eu quero falar uma coisa: Deus está falando para você: eu vou te dar recursos para tal. Talvez você esteja dizendo: olha, eu não consigo, pastor Finés, eu não consigo passar para outra posição. Olha, eu quero falar uma coisa: daí de baixo onde você está, Deus vai te exaltar. É verdade. Vai te exaltar. E Davi estava no chão.
Ninguém olhava para Davi. A Bíblia diz que na cara de Davi era um homem que tinha sardas na cara. O que significa isso? Aquelas pessoas muito claras que na sua cara tem, vamos assim dizer, bolhas vermelhas, pretas, assim, que é alguém muito claro e tinha bolhas na cara. Veja só algo interessante que a Bíblia vai me dizer de novo. Vai me dizer que esse homem, Davi, era um homem ambidestro. O que é isso, ambidestro? Ambidestro é um homem que usa pé esquerdo e direito ao mesmo tempo. O que significa isso? Para aqueles homens de Israel, era o guardião da morte. Significa que Davi era alguém esquecido na sua casa. E quando alguém nascia com sarda, significava que era um sinônimo de pecado. É verdade. Mas lá de baixo, Deus quer te levantar. É verdade. A Bíblia diz que Deus reserva uma oportunidade para Davi. Veja só, vou correndo já. Deus levanta uma oportunidade para Davi. E Davi vai matar Golias. Veja só. É algo interessante. Deus, olha, você pode ser pequeno, mas a sua fé é grande, é tremenda. Por isso eu quero te falar uma coisa. Ao longo deste ano, você vai ter muitos desafios. Vamos ter vários problemas. Esses problemas vão nos seguindo, porque em toda a carreira de Davi, a Bíblia vai me dizer que depois de que ele mata este homem gigante, este homem chamado Golias, a Bíblia vai me dizer, depois da morte de Golias, a Bíblia diz que as mulheres, elas agora começam a entoar um hino dizendo: Davi matou 10.000 e Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. E isso começa a fazer com que Saul comece a perseguir a este homem chamado Davi. Veja só, Saul começa a perseguir Davi. E toda a carreira de Davi para chegar até o trono, ele tinha que enfrentar todos os problemas que eram levantados. Olha, quero falar uma coisa. Até ao chegar neste nível alto que você pretende chegar, muitos desafios vão surgir. Por isso nosso tema é esse. Enquanto você estiver vivo, os problemas, as tribulações dessa vida vão te seguir. Se você não quer que isso aconteça, se você não quer que os problemas, as tribulações dessa vida te seguem, então morre. É verdade, morre. Mas enquanto você estiver vivo, os problemas, as tribulações vão surgir. É por isso que você precisa estar forte para vencer isso. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É por isso que Davi venceu. É por isso que Davi venceu. É realmente por isso que Davi venceu. É verdade. Eu quero orar aí consigo, não é? Eu sei que essa mensagem é longa, mas eu quero orar consigo aqui devido ao nosso tempo, para que Deus coloque força para você conseguir este ano alcançar aquilo que são os seus objetivos. Por mais que venham dificuldades, tribulações, por mais que você esteja endividado, Deus te dê recursos para você conseguir vencer isso. Não significa que você já está com Deus, as tribulações não vão surgir, tudo vai correr tudo bem. Não, pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Eu quero orar consigo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus. E eu sei que não há outro além do Senhor. O Senhor é Deus grande, e aquele que disse para Moisés: além de mim não há outro. O Senhor é aquele que disse para Jeremias: antes de mim não há outro Deus que existiu. E nem além de mim, depois de mim, não haverá um outro. Nesta noite, nesta tarde, Jeová, eu estou orando. Fale com esta pessoa, Senhor, que está neste exato momento ouvindo o programa. Pai, fale. Toque, Senhor. Toque, 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 Jeová. Que o Senhor comece agora. Seja enfermidade, seja curada. Pai, seja qualquer problema que está enfrentando, Pai, mostre que o Senhor está com ela. Pai, em nome de... eu estou quebrando, Senhor, aquilo que o Senhor não colocou na vida dessa pessoa. Pai, eu quebro agora, eu quebro. E eu quebro aquilo que o Senhor não levantou na vida dela, Senhor. Eu quebro. E eu quebro, Jeová, aquilo tudo que tem se levantado como obstáculo para acabar com a vida da minha irmã, do meu irmão. Pai, eu quebro. E eu quebro, Jeová. Mostre, Senhor, que o Senhor não rejeitou ela como fez com Saul. Mostre, Jeová. Em nome de Jesus, Pai, eu quebro tudo aquilo que o diabo tem levantado para acabar com a vida da minha irmã. Pai, eu quebro agora em nome de Jesus. E eu declaro vida, declaro vitória, declaro bênção sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja falando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.